instrumento aqui, ó. Vai estacionar tudo aqui dentro, viu, meu irmão? Pode ir. Não deixe nada te parar, acredite, siga em frente. Deixe quem quiser falar, pegue firme as promessas. Não deixe nada te parar, acredite, siga em frente. Deixe quem quiser falar, pegue firme as promessas. Elas foram feitas pra você, só depende de você, estão em suas mãos. Se o inimigo se levantar, ele vai. Promessas, e aonde vem promessas, tenha certeza, não serão elas que vão cair no chão. Promessas, debaixo das promessas, firme-se, insista, tenha fé, você é filho de Abraão. Não deixe nada te parar, acredite, siga em frente. Deixe quem quiser falar, pegue firme as promessas. Elas foram feitas pra você, só depende de você, estão em suas mãos. Se o inimigo se levantar, ele vai. Promessas, e aonde vem promessas, tenha certeza, não serão elas que vão cair no chão. Promessas, debaixo das promessas, firme-se, insista, tenha fé. Promessas, e aonde vem promessas, tenha certeza, não serão elas que vão cair no chão. Promessas, debaixo das promessas, firme-se, insista, tenha fé. Firme-se, insista, tenha fé. Firme-se, insista, tenha fé, você é filho de Abraão. Vento que soprou, toda angústia levou em um instante. Tudo voltou ao seu lugar, eu voltei a sonhar em um instante. Ao abrir minha porta para Yahshua entrar, ele trouxe as novas para me salvar. Ele vai me levar ao Pai, ele já tomou a direção, em direção ao amor. Yahweh é o amor, Yahshua é filho do amor.
amor a transbordar é um instante. Eu abri minha porta para Yalcha entrar. Ele trouxe as novas para me salvar. Ele vai me levar ao Pai. Ele já tomou a direção, em direção ao amor. Yau é o amor. Yalcha é o filho do amor. Uma nova história começou. Nunca mais eu estarei só, pois Ele vive e reina em mim. Celebrarei uma nova história começou. Eu abri minha porta. Como água de o seu amor ao transbordar em um instante. Tudo volta ao seu lugar. Então volte a sonhar em um instante. Vai ter imersão hoje? Abre a tua porta, deixa Yalcha entrar. Ele tem as novas para te salvar. Ele vai te levar ao Pai. Deixa Ele ser tua direção, em direção ao amor. Yau é o amor. Yalcha é o filho do amor. Nova história começou. Nunca mais estaremos sós, pois Ele vive e reina em nós. Celebraremos uma nova história começou ao abrir nossas portas. Yalcha Mashiach, desça sobre a vida de Johnny e nele permaneça para sempre. Yalcha seja sendo louvado, assim seja.
Eu anelo por tua presença, sem ela não dá pra viver. É um desejo tão intenso em mim que me faz tudo vencer. Ao fechar os meus olhos, eu vejo a minha fortaleza nos mais altos céus, onde habita Yahweh, o meu Criador. Pai, quero agradecer por ter o teu filho morando em mim. Ele me consola e quando penso em desistir, então antes de dar início ao estudo, eu quero falar mais uma vez sobre Atos, capítulo 18, capítulo 19. Para a gente poder ler Efésios 4 e entender o que Paulo está falando ali, o que exatamente Paulo está falando ali, naqueles primeiros versículos ali. Os primeiros 5 versículos. Então, Paulo, em Atos capítulo 18, ele faz a imersão de algumas pessoas em Corinto. E dali ele sai e vai parar em Efésios, no capítulo 19. Ele passou por outras cidades ali também, até chegar em Éfeso. Paulo ele ficou quase 3 anos em Éfeso. E ele escreve a primeira carta aos Coríntios no ano 57. Como ele ficou quase 3 anos, nos leva a crer que no ano 54 foram feitas estas imersões em Coríntios, em Atos capítulo 18. E em Atos capítulo 19, Paulo está corrigindo a imersão que Apolo fez, e Apolo passou por Efésios, depois foi para Coríntios. Aí, quando ele chega em Éfesos, capítulo 19 de Atos, ele corrige a imersão, dizendo: a imersão tem que ser no nome de Yahshua, porque a imersão em nome de Yahshua é que garante o selo. Lá está escrito isso? Não. Mas em Efésios está. Em Colossenses está. E estamos tratando de cartas que foram enviadas a Efésios e aos Colossenses após o ano 57. Então, entre o ano 54 e a carta que foi feita aos Efésios, o ano 64, aos Colossenses, entende? Então ele está falando de imersão. Colossenses 2, do 6 ao 13. Está falando de imersão. Então ele corrige a imersão em Atos, capítulo 19, a imersão que Apolo tinha feito, porque ele conhecia só o batismo de João Batista. E ele nos ensina que ele está numa única direção, e ele não ia ensinar uma outra coisa aos Efésios, dizendo que há um só corpo e um só Espírito, há um só batismo, uma só vocação, um só mestre, um só pastor, um só guia, é Yahshua, e um só Criador, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Quando ele diz há um só corpo, um corpo sem o Espírito é morto, mas um corpo com o Espírito. Então, quando ele fala um só corpo, um só Espírito, ele está falando do corpo de Yahshua e do Espírito de comunhão. Perfeita harmonia.
Aí quando ele diz há um só batismo, ele refere-se ao batismo nas águas, porque ele não vai mudar a cabeça dele. Se ele estava em Efésios no ano 57, escrevendo aos Coríntios sobre imersão, que ele havia feito provavelmente no ano 54, que provavelmente foi o mesmo ano que ele chegou em Éfeso, corrigindo a imersão, dizendo que era o nome de Auschwitz. E eles foram imergidos no nome de Auschwitz, e Paulo vem pôr as mãos sobre eles, e eles recebem o Espírito e começam a falar novas línguas. Então, quando ele escreve essa carta no ano 64 aos Efésios, foi tão boa a carta que ele escreve o mistério de algo oculto e revelado na pessoa de Yahshua Mashiach, para que eles tivessem mais consciência dos poderes e da riqueza, da dispensação do Ruach, da vida de Yahweh liberada para nós por meio de Yahshua Mashiach. Até o versículo 9 do capítulo 4 de Efésios. Do 10 em diante, ele vai só explicando mais detalhadamente que se deve viver em comunhão, que ele fala no versículo 3 do capítulo 4. Mantendo cuidadosamente a unidade do corpo pelo vínculo da comunhão. Aí ele vai detalhando, dizendo que este corpo é onde habita a presença do Eterno, é a morada dele. E somos nós, o corpo de Yahshua Mashiach. E nesse projeto que estava oculto em Yahweh, que foi revelado, nesse projeto, Yahshua é a principal pedra angular, principal pedra de esquina. Ele é o cabeça deste edifício. Então, para deixar bem claro para os irmãos, e os irmãos entenderem que Paulo ele não vai virar a cabeça dele quando ele diz que há um só batismo. Ele está falando do batismo nas águas. Tudo bem? Dá para entender? Eu não vou dizer que ele mudou a cabeça. Se em Colossenses ele está falando depois, anos depois, no capítulo 2, do versículo 6 ao 13, ele falando de unidade, enraizada, arraigado em alto. E a virtude do Eterno habita nele corporalmente. E por nós estarmos nele, enraizado, a virtude também habita em nós. A plenitude também habita em nós. Então, o que Paulo está querendo dizer em Efésios capítulo 4, nos primeiros versículos? Vamos ler? O que ele quer dizer? Efésios 4, diz assim: exorto-vos, pois eu, o prisioneiro de Yahshua, a andardes de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da comunhão. Porque tem hora que está paz aqui, quando você coloca comunhão, você logo entende que não pode ser ferida a comunhão. E quando fala comunhão, é de tudo. Unidade espiritual, a mesma forma de pensar, o mesmo entendimento. Mas quando fala paz, esconde. Então, nem toda hora que está essa palavra paz, graça, glória, vitória, misericórdia, tira o sentido. Nem toda vez graça significa favor imerecido. Porque dentro do assunto que nós lemos no estudo que nós fizemos, tem graça, mas o significado é favor imerecido. Mas dentro do contexto está falando de dispensação. Então, favor imerecido e dispensação é diferente. E lá está graça. E o negócio é tão esquisito que diz: dai graças ao Eterno. Não é? A graça não é um favor imerecido? Como é que eu vou?
Entendeu? Então, você vê que muda o contexto. Então, quando a gente acha respostas na própria Escritura, não tem coisa melhor. Aí, quando você vai buscar nas origens dos deuses da antiga Grécia, aí você acha lá graça, vitória, glória. Aí você vai entendendo que são acrescentadas nas Escrituras e muda o sentido. E você ainda fica invocando o nome de deuses estranhos. Né? Vamos ler aqui no versículo 4. Aí ele diz: há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só esperança da vocação que fostes chamados. Há um só Salvador, uma só fé, uma só imersão, um só Criador e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Sabe o que ele está dizendo aqui? A mesma coisa que ele falou lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 em diante. Uns diziam, eu sou de Paulo. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Pedro. E tinha outro que dizia, eu sou do Machia. Isso é errado. Mesmo ele dizendo, eu sou do Machia. Já pensou se Paulo diz assim, ó, eu sou do Machia? Vocês são de Pedro? Então, beleza. Mas Paulo está dizendo, ó, vocês foram imergidos, por acaso, no nome de Pedro, de Paulo, de Apolo? Foi um deles que foi crucificado por vocês, que foi madeiro por vocês? Ele está chamando todo mundo para Ial e para Ialcha, dizendo assim, nós fomos emergidos no nome daquela pessoa que foi enviada do Criador para morrer no madeiro por nós. Vocês estão perdendo o sentido de tudo. Vocês têm que ter consciência. Agora, se Paulo chega e diz, não, eu sou do Machia, divisão do mesmo jeito. Isso, sabe o que Paulo está falando? A mesma coisa que ele está dizendo aos Efésios. Há um só batismo, uma só imersão. Paulo está honrando, colocando em destaque o valor da imersão, em nome de Deus. Nunca deve ser tratado de qualquer jeito. Então, todos eles, assim como nós, fomos emergidos no nome de Yahshua Mashiach. É essa a posição que nós temos que ter. Se estas pessoas não têm essa consciência, o problema não é nosso. Mas eu não vou dizer, eu fui emergido em nome do Mashiach. Aí eu saio para cá e vem todo mundo. Ah não, mas também foi no nome do Mashiach. Divisão. O certo é nós dizer, irmão, eu como você, nós somos emergidos em nome de Yahshua. O caminho que você está indo está errado. Mas eu como você fomos emergidos no nome de Yahshua. É essa a expressão, essas são as palavras que nós devemos colocar. Levar estudos, mostrar a verdade, mostrar a unidade que Paulo está pedindo aqui em Efésios capítulo 4. Mostrar a unidade, a comunhão. Ele está dizendo assim, não pense você que se você se aborreceu com seu irmão, você vai fazer imersão separada, de um povo separado, e ficar por isso mesmo. E Yahshua não aceita isso. Você não é dono, não é você que decide. O Espírito dele não habita nas pessoas e em você porque você quer. Ele habita porque você cuida. Tudo direitinho, conforme o que exige a palavra. Aí ele vê verdade em você, ele vê um bom proceder em você, ele vê um bom testemunho, ele vê que você é uma pessoa íntegra, então ele habita em você. Mas não é porque você foi imergido em nome de Yahshua, você vai sair por aí fazendo imersão e dizendo eu estou certo e ele está errado. Não é isso. A palavra vai mostrar. E sabe quando é que as pessoas vão ver a verdade? Irmão Diego, quando lê as Escrituras.
vão achar a verdade. Mas enquanto seguir homens, isso vale para nós, enquanto nos seguir, nós já deixou claro, não vai ver. Não vai ver. E como nós sempre falamos, multidões, a única que nos chama a atenção são as do céu. A única. Porque aqui na terra, multidão não me atrai, não me chama a atenção. Não é multidão. Não é multidão. É poucos. E é o Eterno que envia essas pessoas. Até a presença, até Yahvé. Então, quando Paulo está dizendo aqui, ó, no 4, há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só esperança da vocação a que fostes chamados. Há um só Salvador, ou um só pastor, uma só fé, uma só imersão. Há um só Criador e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Como fica Romanos capítulo 8, versículo 5, até o versículo 9, quando ele fala que os carnais não agradam o Criador. Então, quem são os carnais e quem são os espirituais? Quem são os meninos e quem são os adultos, maduros? Quem é que segue todo vento de doutrina? Quem é que segue idolatria? Quem é que deixa de ouvir a verdade? E quem é que está firme, numa única direção, firme? Então a gente tem que estudar. Aí depois você vê e vai conversar com alguns irmãos e você vê que eles rejeitam a verdade, não se permitem ouvir a verdade, não querem ouvir outros estudos, não se permitem. Imaturidade e irresponsabilidade também. Se você tem convicção, meu amigo, você tem que aceitar os desafios. Você tem que ouvir para você chegar a uma conclusão exata e não concluir as coisas de qualquer maneira. A sua salvação está em jogo e também de outras pessoas. Então, quando você vê Romanos 8, do 5 ao 9, você vai ver que tem os carnais. E os carnais, de modo algum, podem agradar o Criador. Ele não está falando de pessoas ímpias, não salva, não. Está falando de irmãos, de crentes carnais. Entende? Então, falando mais da dispensação, que foi o que Paulo recebeu, qual a diferença de Paulo para os gentios? Quem é Paulo? Qual o objetivo? Veja bem, desde o início da criação, as revelações do Criador foram para um povo. E no seu maior número, quando eles saíram do Egito, os hebreus. Então eles tiveram experiências poderosas, maravilhosas. E até hoje esse povo se orgulha. Então Paulo foi levantado para trazer a dispensação que estava oculta, guardada em Yahvé. E foi liberado junto com a pessoa de Yahshua Mashiach. E veio para todos. Para isso que Paulo foi levantado. Para os gentios. Chegaria o Evangelho para nós? Sim, chegaria. Nem Pedro consegue trazer, nem João consegue trazer. Mas Paulo traz muitas coisas. Então, Paulo foi levantado para nós aprender o mistério que o Criador tem para o povo de Israel, que eles só viram no sentido terrestre e não na vida final, no objetivo final do Criador, que é de fazer filhos para ele à imagem de seu filho. Então, essa riqueza chama-se dispensação. Aí ele fala, eu recebi e também vos entreguei. Ele veio distribuir, repartir. E ele não fala de pão com suco. Quantas riquezas estão sendo desperdiçadas pela falta da comunhão, de ouvir, de sentar para conversar, para aprender. Então,
Paulo foi levantado para isso. Porque eu recebi de Alcha, 1 Coríntios capítulo 15, o que também vos entreguei. Se vocês permanecerem no Evangelho da salvação do jeito que foi passado, se vocês permanecerem, vocês serão salvos. Mas se não, vocês creram em vão. Porque eu primeiramente entreguei a vocês, transmiti a vocês o que eu entreguei. Eu não sei se você consegue transmitir como consulta. Consegue? E tem versões que está assim. Então o que Paulo recebeu de Alcha? Porque imersão ele recebeu de Ananias. Ele não recebeu o pãozinho com suco de Ananias? No ano 33 ao 36, na conversão dele, em Atos capítulo 9, do versículo 10 em diante. Ele teve que no ano 45 ser arrebatado, 2 Coríntios capítulo 12. Nem sabe se foi com o corpo ou se fora do corpo, e Alma, quem sabe, ele foi ao paraíso. Em que momento ele recebeu alguma coisa de Alcha? Nesse momento. Gálatas capítulo 1, do 1 ao 9. Mas pode ler até onde? Do 1 ao 16? Do 1 ao 17? Aí ele diz, ó, se alguém vier trazer outra coisa, pode até ser um anjo. Fora disso aqui que eu estou trazendo para vocês, seja amaldiçoado. De que ele está falando? Pãozinho com suco? Está escondendo, rapaz. Pãozinho com suco está escondendo o que realmente Paulo recebeu. Ele recebeu uma responsabilidade que nenhum outro apóstolo recebeu. Qual responsabilidade? De trazer a dispensação, o conhecimento do mistério do Criador para os gentios. Se não fosse Alcha ter levantado Paulo, nós ia conhecer muito pouco, mas ia ficar com ele. Então nós temos muito ainda para estudar, muito ainda para conhecer. Então vamos ler o versículo 7, né? Versículo 7. Mas a cada um de nós foi dada a dispensação pela medida do dom do Mashiach. Por isso é que se diz, tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Aqui é a dispensação. Ele está repartindo. Ele concedeu parte dessa dispensação. Mas como aqui está a graça, né? Mas quando você lê mais no início do capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1, você lê esses 3 capítulos, você vai entender que não é graça coisa nenhuma, é dispensação. Aí você vai entender e eu recebi o que também vos entreguei. O quê? Que o Mashiach, na noite que foi traído, ele tomou o pão, dizendo é o meu corpo, o cálice, dizendo é o meu sangue. E Alcha morreu segundo as Escrituras, e que segundo as Escrituras ressuscitou. O que Paulo recebeu? Só isso? Ele não sabia? Mas quando Paulo diz, e Alcha, segundo as Escrituras, morreu, e que segundo as Escrituras ressuscitou, 1 Coríntios capítulo 15, Romanos inteiro, o assunto da morte, segundo as Escrituras, e o assunto da ressurreição, segundo as Escrituras. E o Mashiach, segundo as Escrituras, morreu. E que, segundo as Escrituras, ressuscitou. Então não é só isso. Ele morreu e ressuscitou, isso é fácil. Mas o que envolve toda a morte dele, segundo as Escrituras? E o que envolve toda a Escritura hoje, que é a dispensação revelada? O que envolve o ressuscitado? O ressurreto. É isso que ele deu para os coríntios, que ele recebeu e repartiu. Coisas que até Pedro disse, olha, é difícil entender Paulo. E o Isidou, na tentativa de interpretar, corrompe não só as palavras dele, como toda a Escritura. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que conhecer quem é o Yahusha que morreu, para que é a morte dele, para que ele veio, e o Yahusha ressurreto. O que tem mais? Ele está revelando. Pode falar, irmão. Você vê que lá em Efésios, Paulo fica feliz que eles entenderam, né? Lá não tem nem nada de pãozinho com suco, é outra coisa, é a questão da comunhão, do amor, de permanecer em Yahusha Mashiach, não é isso? E por sinal, Paulo estava muito feliz. Isso, Paulo estava muito feliz porque
não é questão de alimento, não é questão de pãozinho com suco, não é nada disso. Era a questão da comunhão. Eles permaneciam no mesmo corpo, no mesmo espírito, numa só imersão. E era isso que ele estava tentando transmitir para os coríntios. Né? Não era como se alimentar, nada disso. Era para eles terem consciência. Essa comunhão, né? Essa busca de Al-Shamashia, né? E não tem nada a ver do partir de pão. Aqui em Efésios 4, versículo 5, está assim: há um só Salvador, uma só fé, uma só imersão. Ponto. Não tem um só pãozinho com suco. Se o assunto do pãozinho com suco fosse tudo isso, é um dos assuntos que mais ia estar em destaque. Mais ia estar em destaque nas Escrituras. Então, irmãos, continuando, ele diz: tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. O que significa subiu, senão que ele também desceu às profundezas da terra? O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de planificar todas as coisas. Ele é o que concedeu uns a ser apóstolos, e a outros profetas, a outros evangelistas, a outros bispos e doutores, para aperfeiçoar os salvos. O sentido da palavra santo, o que as pessoas fazem com o santo da Igreja Católica? Idolatra, porque é o perfeito, né? Como é que vai aperfeiçoar um santo? Entendeu? Então, essa palavra santo tem que ser trocada também, porque muda o sentido. Vamos falar do tal do Deus Santos, né? Outro ídolo. Mas os salvos, aperfeiçoar os salvos, em vista do ministério para a edificação do corpo do Mashiach. Qual o objetivo? Como que vai ser isso? Até que alcancemos, todos nós, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho ideal, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude do Mashiach. Como que a gente vai conseguir isso? Com divisão, com orgulho, com arrogância, sem reconhecer nossos erros, sem pedir perdão. Como é que você suporta uma pessoa que te machucou? Ela sabe que te machucou, mas não te pede perdão. Como é que você faz? Não é para matar você espiritualmente? O que você tem que fazer? Vomitar, porque é da ânsia de vômito. O que você tem que fazer? Rejeitar, se afastar, porque você não aguenta. Te deixa mal, te adoece. Desperta sentimentos doentios. Se você não tiver a bênção do Criador na sua vida, meu irmão, você desfalece na fé. Você perde o ânimo da vida, o prazer da vida. Você perde. Porque é uma estratégia, uma forma de destruir uma pessoa espiritualmente. Só que conosco não funciona e, mais uma vez, está repreendido em nome de Yahshua Mashiach. Não vai funcionar esse tipo de jogada acima do povo de Yahweh. Mas como é que você vai alcançar a unidade, o conhecimento da plenitude, alcançar a estatura do varão perfeito, se o objetivo é o aperfeiçoamento? Cadê o foco do aperfeiçoamento? Cadê o foco de adquirir o conhecimento? As pessoas já se dão por salvas, já se dão por aperfeiçoadas, objetivo concluído. Eu sinto que eu tenho muito que crescer para alcançar este conhecimento. Ai, irmão. Então tem muita coisa, a gente ainda para conhecer, mas com divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, eu sou de Mashiach, eu estou certo, eu estou com Mashiach. Você pode estar com qualquer outro Mashiach, mas não que te ensinaram.
Aqui a Escritura está ensinando. Então vamos lá. É no versículo 14, né? Assim não seremos mais crianças, joguetes das ondas, agitadas por todo o vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro, mas seguindo a verdade em comunhão, que está em amor, né? Por caridade. Mas seguindo a verdade em comunhão, não é sozinho, é em comunhão. Cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, o Mashiach, cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma das suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no amor. Você está encontrando no nosso meio a caridade? Você está encontrando em nosso meio a direção, pelo menos, e gera uma esperança para você adquirir o conhecimento que Yahweh tem para revelar? Algo que está te gerando uma expectativa de uma vida futura melhor, acima de qualquer outra proposta que alguém possa te fazer. Porque tem que trazer isso, tem que existir isso no meio que você está convivendo, no meio que nós estamos ouvindo, estudando e meditando. Tem que ter este compromisso revelado da parte do Criador para com a sua vida, para que você também possa se posicionar com responsabilidade, com temor e não perder tempo com a sua vida e nem arriscar a sua família. Nós já fomos muito enganados, irmãos. O sistema religioso. Aproveitando a ocasião, é por isso que eu vejo muitos pastores do sistema religioso se darem bem, políticos e empresários, com licença da palavra, da expressão. Mas o povo gosta de ser escravizado. Gosta, irmão? Gosta. E tem uma expressão por aí que eu não gosto de usar. Por isso que o Valdomiro coloca logo um chapéuzão na cabeça. Para vocês entenderem a expressão, né? Tem gente que gosta de ser gado e se permite ser gado. Tá aqui, irmão. Na mão. Na antiguidade, não era todo mundo que tinha acesso a isso aqui. Livros, era só rico que tinha. Era só rico. Um pobre para ter um livro era muito difícil. Hoje nós temos tudo. O nome de Yahweh. E estamos no fim de tudo e tem pessoas brincando com as oportunidades que o Eterno está nos dando. Então não brinque, irmão. Depois que passar essa oportunidade, meu amigo, nunca mais você vai ter outra. Hoje eu posso dizer que a culpa não tem desculpa, vamos dizer, de ficar apontando. São os pastores do sistema religioso. Ah, não, é esse governo. Ah, não, é o irmão tal. Simples, se separa. Estudar e buscar a direção do Criador. Eu saí de grupos de WhatsApp, irmão. Não pretendo voltar tão cedo. Eu não vou dizer nunca. Eu não sei o que pode acontecer amanhã. Depois que eu saí, que eu vim para cá, o Eterno multiplicou, meu amigo, meu entendimento. E hoje eu posso dizer,
A igreja do Mashiach não é o que está aí. Não é essa bagunça. Eu tenho uma casa, eu tenho uma família. Eu honro a minha casa e minha família. Eu quero o melhor para os meus filhos. Eu vou deixar alguém chegar e bagunçar. E a igreja do Mashiach, ela causa orgulho para ele. A igreja do Mashiach causa orgulho para o Criador. Alegria. Até nosso sofrimento ele se agrada, porque é como cheiro suave. Porque a perseguição, assim como veio para o filho dele, vai vir para os sinceros também. Resumindo, a igreja do Mashiach não é confusão. Porque o Espírito do Pai, o Espírito do Criador, ou o Ruach do Criador, ele não habita em templos de confusão. Não podemos pegar os membros da igreja do Mashiach, do corpo do Mashiach, e torná-los membros da meretriz. É uma meretriz que está aí. Já foi Filadélfia um dia. Hoje é Laodiceia, meu irmão. É multidão. E não é multidão, é poucos. É poucos. Então não é multidão, são poucos. São poucos. É uma oportunidade. E se nós perdermos, nunca mais, nós vamos ter. E o cenário está aí, mostrando tudo. E tem gente brincando. Nós estamos no versículo 17, né? Isto, portanto, digo, e no Salvador testifico, não andeis mais como andam os demais gentios. Os demais gentios. Em outras versões diz, como os gentios. Aqui diz, como os demais gentios. Não andemos mais como eles. Na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Ial, pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. Tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim o Mashiach, se realmente o ouvistes, e como é a verdade no Mashiach. Nele fostes ensinado a remover o vosso modo de vida anterior. O homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e revesti-vos do homem novo, criado segundo Ial, na justiça e na pura verdade, na pureza da verdade. Continuando. Por isso abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas, na hora oportuna, a que for boa para a edificação, que comunique virtude aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Sagrado de Ial, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e exaltação e cólera e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como o Criador vos perdoou no Mashiach. Perdoando-vos mutuamente, como o Criador vos perdoou no Mashiach. Então, se o Criador, se Paulo manda uma carta para nós dessa maneira,
Alguém está errado nessa história. Uma metade está errada. E Paulo falou, ó, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança da vocação que vocês foram chamados, uma só fé, um só pastor e uma só imersão. Aí a pessoa sai, enche o coração de orgulho, de soberba, de arrogância, diz que a imersão não vale nada, despreza a própria imersão, que não foi no meu nome, foi no nome de Yaucha, assim como eu também fui imergido, é a mesma. Mas a consideração que eu dou e o outro dá é que vai fazer diferença diante do Criador. Por isso que ele diz, ó, há um só povo. Então nós viemos para cá, nós fomos para outras cidades, viajamos por outros estados, nós ligávamos para os irmãos, ó irmãos, passa a imersão aí em São Paulo, tal dia, organizadinho, tudo certinho, no mesmo espírito. Fazendo lá, fazendo aqui. Aí tinha vezes que acontecia de fazer imersão dupla, porque está na mesma unidade, o mesmo pensamento. Os outros estavam. Agora, só que nós que passamos por esse processo, Efésios 6,10 deixa uma palavra muito boa lá. Efésios 6,10, que nos diz assim: finalmente fortalecei-vos no Salvador e na força do seu poder. É o que ele está falando em toda a leitura. Revesti-vos da armadura de alma para poderes resistir às insídias do diabo, investidas do diabo, pois o nosso combate não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra o espírito do mal, que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de alma, para poderes resistir o dia mau e sair firmes de todo o combate. Nós saímos firmes de todo o combate? A nossa batalha, por algum acaso, foi contra a carne e contra o sangue? Não. Que confusão gerou isso na vida de muita gente. É arrebatamento, é a porta que fecha. Nossa, é um negócio terrível. Porque Yaucha diz assim, eu sou a testemunha, isto diz a testemunha fiel e verdadeira, o que tem a chave de Davi, o que fecha e ninguém abre, e abre e ninguém fecha. Eu sei as tuas obras. Aí vem um que fecha a porta, abre a porta, tem chave, não sei que tipo de chave. Não, é para virar zombaria mesmo. Então, mas Yaucha não falou que eles nem entram e ainda fecha a porta para os outros não entrar? Pois é, aí sim, aí é assim, mais ou menos, é por aí mesmo que funciona. É. Então não sei de onde é que arrumaram essa chave para fechar a porta. E Yaucha é a testemunha fiel e verdadeira. E aí, aguenta ouvir a verdade na hora que é para ouvir? Não aguenta? E as pessoas que saíram, encheram o coração do orgulho, de soberba, de arrogância, não volta atrás, mas quer fazer imersão e estão formando um corpo meretriz, pegando membros do corpo do Mashiach e fazendo os membros de uma meretriz. E isso não é questão de uma pessoa. São pessoas que estão fazendo isso. Isso então não é direcionado para A ou B, para todos que estão se envolvendo do lado das heresias, né? Então, irmãos, cadê a igreja verdadeira, a igreja fiel, a Filadélfia? Cadê? Ela tem a palavra firme. Ela vive o amor fraternal, a comunhão. Não é números, não. Número nunca me chamou a atenção. E nem faço questão. Mas hoje, irmão Diego, foi estabelecido no nosso meio um propósito. Qualquer um que vier com heresia ou um ensinamento impondo, vai ser analisado por todos. Nós vamos analisar o ensinamento, o estudo, vamos dar oportunidade, vamos ouvir a conduta, a vida da pessoa, porque no nosso meio, na nossa casa, não entra qualquer um mais. Não entra
E não entra mesmo. Não entra. Na nossa casa, na nossa mesa, não senta mais qualquer um. Não vai ser assim. Porque nós sofremos o que nós sofremos. Que Ele sabe qual é o propósito. Qual é o nosso objetivo. E Ele vai nos direcionar, Ele vai nos levantar. Ele vai se agradar de nós, irmãos. Vai, eu tenho certeza. Ele vai se agradar de nós. E Ele vai nos permitir viver um tempo bom, de honra. Não precisa de ninguém. Podem falar o que quiser. Deixe quem quiser falar, não é assim a letra colocou? Acredite, siga em frente. Deixe quem quiser falar. Acredite nas promessas. Você é um descendente de Abraão. Você é um filho de Abraão. Deixe quem quiser falar. Vai esquecendo das coisas que para trás vão ficando e prossigamos para o alvo do prêmio, do soberano prêmio da vocação que nós fomos chamados. Então o nosso foco é um só e o nosso objetivo é um só, mas está longe ainda. Eu não me dou por satisfeito enquanto eu não ver as promessas se aproximando, eu entender quando é que elas vão chegar. Mas do jeito que estava indo, estou fora disso aí. Então nós temos um propósito no nosso meio. Nós temos um compromisso no nosso meio. Nós temos um objetivo. Ninguém entra no nosso meio para se aproveitar de nós e fazer confusão no nosso meio. Ninguém entra. E outra coisa, as pessoas acham que o que está acontecendo é um problema nosso, meu, seu e do mineiro lá. E não é um problema nosso. Isso é um problema de todos. Então as pessoas estão esperando a gente se reconciliar com o mal ou deixar o mal entrar de volta. As pessoas aqui têm que se examinar, ver o que está certo e o que não está e vir para a verdade. Ter humildade. Ou ir para a verdade. Ou ir para a verdade, isso. Ter humildade e reconhecer. Agora, se estiver esperando uma reconciliação para eles poderem voltar, que cada um busque. Né? Que cada um vá atrás da verdade. É isso. A salvação é individual. Cada um que vá atrás da salvação. Agora, se quer seguir a pessoa no erro, aí é cego guiando cego. Né? É isso, irmãos. A leitura de Efésios capítulo 5. E depois nós vamos para Filipenses e Colossenses. Tá bom? Amanhã nós vamos ler o capítulo 5 de Efésios e dar uma passadinha lá em Filipenses e Colossenses. Através do estudo, os irmãos vão ver. E não é com versículos isolados, não. E não vai ser só uma pessoa dando estudo, não. Como nossos estudos são analisados, nós estudamos antes 3, 4 vezes, 2 vezes o mesmo estudo. Juntos, aí as pessoas veem eu só falando, mas não sabem, nós já estudamos o mesmo estudo. Depois é que nós colocamos os estudos. Então os irmãos vão ver qual é a igreja verdadeira. Na longanimidade, na perseverança da palavra, nos nomes verdadeiros, na comunhão, o corpo se formando, a edificação e o crescimento. E eu digo para vocês, irmão, eu estou muito satisfeito com os irmãos. De conviver com vocês, de estar no meio de vocês, de conhecer vocês no dia a dia. Né? Eu vejo um crescimento muito grande na minha vida e na vida dos irmãos também. Então é isso que eu queria deixar para os irmãos aqui por enquanto. Nós estamos reunidos na cidade de Piraju, São Paulo, na casa dos nossos irmãos Diego e Clarice. E aproveitando um abraço para a nossa irmã Regiane e o nosso irmão Valdir, na cidade de Ubatuba. Muito bom esse momento que nós tivemos aí com os irmãos. E o Eterno abençoe muito vocês, tá bom? Vamos salvar esses irmãos com a tranquilidade ao olhar.